Olá, meus amigos! Está começando uma nova etapa do RVC Esportes. Você ligado nas informações do esporte. A partir de hoje, estaremos destacando o futebol profissional do Vale do Paraíba, também o futebol feminino, handebol, vôlei, todos os esportes, inclusive o ciclismo, que está muito forte em nossa região, sendo destaque também aqui no RVC Esportes. Comigo, Gisele Godoy. Prazer, Gisele, estar aqui com você para o nosso RVC Esportes a partir de hoje, sempre neste horário, todas as semanas, para você ficar por dentro do esporte aqui no Vale do Paraíba. É um prazer, Reinaldo. Boa noite para você, para todos os telespectadores. E realmente, hoje o primeiro programa está com muita informação, né, Reinaldo? E no RVC Esportes de hoje, vamos receber o novo técnico do Taubaté, Marcelo Martelotti, em sua quarta passagem como treinador no Burro da Central, e dará sequência na Série A2 do Campeonato Paulista. Ele foi revelado pelo clube, ex-goleiro, e comandou o Taubaté em 2018, 2019 e 2021, acumulando 51 jogos e 20 vitórias. Não é isso, Reinaldo? É verdade. Marcelo Martelotti daqui a pouco com a gente aqui no RVC Esportes, falando do Esporte Clube Taubaté, daquilo que o Taubaté pode fazer ainda no Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté que hoje é o 11º colocado com 5 pontos, tem 3 jogos importantíssimos agora pela frente, um dentro de casa e 2 fora, que serão cruciais para a sequência do Taubaté nesse campeonato. Já já o Marcelo vai falar conosco. Temos também o ciclismo aqui de Pindamonhangaba, Gi. É isso mesmo, Reinaldo. E o ciclismo sempre trazendo alegria para aqueles que estão ali apoiando, né? Para você ter uma ideia, a equipe do ciclismo de Pinda, Unifunvic, fez bonito e conquistou 5 pódios no GP Atibaia de ciclismo, que foi a primeira competição da temporada de 2021, realizada neste domingo, dia 13 de fevereiro. A prova soma pontos para o ranking brasileiro e também o estadual da modalidade. O grande destaque ficou por conta da equipe feminina, que faturou os 3 primeiros lugares no pódio. Gabriele Souza, Paula Polegatti e também Luciene Silva, que mantiveram a hegemonia da Unifunvic nessa prova, ao completar, então, o pódio da elite feminina. Fizeram bonito, né, Reinaldo? É verdade. Parabéns aí às 3 pelo desempenho que estiveram. E no masculino, Gi? Olha, o masculino também fez bonito, viu? A equipe, para você ter uma ideia, ela completou sem alguns nomes importantes do plantel de 2022. Mas, após uma prova bem movimentada e disputada, faturou o 2º lugar com Kleber Ramos e o 5º com Flávio Santos. Valeu, Clebão. Valeu, Flávio. Beleza? Bom resultado. Muito bom resultado. Excelentes, né? Resultados dos dois. E o ciclismo sempre ali, né? Conquistando suas competições, pódios e com esse nome tão famoso, levando aí a Brasil afora. É verdade. E tem também atividades esportivas, como destaque aqui no nosso RVC Esportes, a Secretaria de Esportes de Pindamonhangaba com uma seletiva. É verdade. Tem a seletiva do futebol feminino, que vai agora acontecer neste final de semana. Eu estive lá, conversei com o técnico e também com o presidente do clube. Você vai acompanhar essa matéria agora. As amantes do futebol terão uma oportunidade aqui em Pindamonhangaba de uma seletiva que vai acontecer aqui no final de semana. Marcos, então falando um pouquinho, né, dessa nova seletiva aqui no final de semana, qual o critério para a participação? Olha, a gente está abrindo essa oportunidade para moradores de Pinda, mas não só Pindamonhangaba, Brasil todo. Graças a Deus está tendo um acolhimento, a turma está abraçando, as atletas estão aparecendo, mas a partir de 16 anos, Pindamonhangaba, dia 19, sábado, às 10 da manhã, aqui no campo do São Paulinho, vai estar sendo aberta essa avaliação para a gente oportunizar, captar novos talentos e, se Deus quiser, defender o nosso município, defender a nossa cidade. E qual que é a expectativa agora com essa seletiva aqui em Pinda e outras aí que virão também? E a partir disso, as atividades que serão realizadas? Buscar o treinamento diário, intenso, para poder montar uma equipe competitiva para disputar os campeonatos, jogos regionais, Copa Paulista, mas também o principal, que é o Campeonato Paulista da Série A1, né, da Federação Paulista de Futebol. E o que é preciso para participar da seletiva? Mínimo de 16 anos, né? Aí você vem com sua chuteira, meião, shorts, camisa, né? Está apto à atividade física e se apresentar aqui no dia, 30 minutos de antecedência,
né? Vai ser um dia só de avaliação. Essa primeira avaliação, ela sendo efetivada, ela vai ser convidada para uma segunda etapa da avaliação, que daí ela vai permanecer na equipe por mais alguns dias, sendo mais um pouco monitorada e avaliada. Então, hoje o Pinda Esporte Clube, né, em parceria com Bola Mágica, é uma entidade que vem com o intuito de desenvolvimento humano, transformar pessoas, e principalmente do sexo feminino, onde a gente vê o preconceito, né, a discriminação. Então a gente está nessa luta através do esporte, do alto rendimento, a equipe disputando o Campeonato Paulista, onde as meninas podem se oportunizar através do esporte, né, que é uma ferramenta de transformação, através da educação, porque temos a parceria também com a faculdade Unifunvic, onde as meninas, né, têm a possibilidade de fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, né, tá estudando e desenvolvendo. E esse projeto só acontece graças à parceria com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através do nosso prefeito, Dr. Israel Domingues, né, junto com o secretário de Esporte, o Everton Chinac. Então foi um projeto que iniciou o ano passado, né, temos um ano de vida, né, estamos começando, mas com uma vontade e um prazer imenso. Tenho certeza que esse ano, junto com a nossa comissão técnica, né, junto com o professor Marcos Derrico, iremos alcançar novas etapas, novos patamares dentro do futebol em nível estadual, né, e beliscando aí uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série C, né, nível nacional. E ainda falando da Secretaria de Esportes, até o dia 25 deste mês, estarão abertas inscrições para 16 modalidades esportivas para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. E olha, as inscrições elas devem ser feitas das 8 horas da manhã às 11h30 e depois da 1h30 às 5 horas da tarde, no local em que deseja realizar essa modalidade. Então, para realizar a inscrição, o aluno ele deve levar 2 fotos 3x4, cópia do RG ou certidão de nascimento e preencher a ficha de inscrição. E é necessário que os pais ou responsáveis pelos alunos estejam juntos para que eles assinem a matrícula. E olha, as modalidades são atletismo, balé, basquete, capoeira, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, iniciação esportiva, handebol, jazz, judô, skate, taekwondo, tênis de mesa e voleibol. Muita coisa. Informações 3648-2248. 3648-2248. E praticar esporte é a melhor coisa, né? E é verdade, é importante, né, isso que a Secretaria de Esportes de Pinda faz, porque afinal de contas, né, a formação de um cidadão, ela passa pela escola, passa pela educação, passa assim, mas passa também pelo esporte. O esporte é um celeiro de formação não só de atletas, não só de competidores, não só de vencedores, mas também de cidadãos. É o esporte que dá uma base fenomenal para a formação de um cidadão. Daí ele vai bem no estudo, vai bem em todas as áreas da vida. Incentiva, né? Aprende a viver, a vencer, a empatar, a perder, mas a lutar, a brigar pela vitória. E sem falar da questão da saúde, né? Faz muito bem para o corpo e para a alma. Exatamente. O que mais que nós temos aí? Jogos da primeira fase do futebol Série A2 do Campeonato Paulista. Nós vamos conferir os jogos desta quarta do Taubaté, os próximos jogos do Esporte Clube Taubaté no campeonato. Já a gente vai falar com o Marcelo Martelotti. Quais os jogos do Taubaté? Olha, os próximos, nessa quarta-feira, dia 16, tem Taubaté e Velo Clube, às 7 horas da noite. No domingo, dia 20, Monte Azul e Taubaté, às 10 da manhã. E na próxima semana, Portuguesa Santista e Taubaté, às 8 horas da noite. E no sábado, dia 26, Taubaté pega o Juventus, às 6h30 da tarde. É só pedreiro. Taubaté faz um jogo em casa, sai 2 partidas fora que não são nada fáceis, contra o Monte Azul e a Portuguesa Santista, e depois pega só o moleque travesso no Joaquinzão. É, amigo, Taubaté tem que fazer os pontos necessários nesses próximos jogos. Será que o Taubaté vai fazer? Já o Marcelo vai falar para a gente aqui no RVC Esportes, o grande treinador do Esporte Clube Taubaté, grande Marcelo Martelotti, já aqui no RVC Esportes. Temos também esportes em Ilhabela. Ilhabela e também Ubatuba, viu? Ilhabela, para você ter uma ideia, tem início o Ilhabela Verão Esportes, com atividades de corrida com obstáculos, aulas de dança, handbeat, vôlei de praia,
beach rugby, futevôlei, jiu-jitsu nas praias do Perequê e Praia Grande. E no próximo final de semana, de 19 a 20, a Arena do Perequê vai receber as partidas da 14ª edição do beach rugby, reunindo, então, principais times do estado de São Paulo. Já no domingo, dia 20, também será realizado o Festival de Vôlei Melhor Idade Base. E a partir do dia 27, a Arena do Ilhabela Verão Esportes 2022 vai desembarcar na Praia Grande, região sul da cidade, com a realização do 4º torneio de jiu-jitsu. Ou seja, tem uma programação muito ampla aí em Ilhabela, Reinaldo. Perfeito. Aliás, unindo, né, o lazer ao esporte, que é melhor do que isso. Melhor, né? Praia, calor, esporte, qualidade de vida, muito bom. A gente que falava aí da importância do esporte, a gente, né, faz um link entre esporte e o lazer. Que maravilha. Isso aí. E continuando no litoral, Gisele Godoy, vamos falar agora de Ubatuba. Você falava que teremos eventos em Ubatuba também. Quais as atrações de Ubatuba? Atrações também para esse mês de fevereiro, viu? Tem um evento gratuito voltado para os fãs de esportes de ação. Entre os dias 18 e 20, os moradores e os turistas poderão então participar de diversas atividades na Praça Capricórnio, que é ali ao lado da pista de skate na Avenida Proig. O Monster Energy Summer Green será realizado das 11 horas da manhã às 7 horas da noite. E o evento vai contar com espaços com simuladores de realidade virtual em surf, automobilismo, mini rampas de skate, mini octógono e também área de degustação dos produtos de marcas. As atividades de surf, automobilismo, skate, MMA foram então escolhidas, pois essas modalidades são das marcas que patrocinam alguns atletas e as atividades oferecidas têm como objetivo incentivar a prática de esporte de ação, como o surf, o skate, e serão praticadas em ambientes temáticos. Muito incrível isso, hein, Reinaldo? Estou pensando em ir Imagina. lá. Por skate acho que eu estou legal. MMA não. MMA eu preciso ganhar um pouquinho mais de forma. Vamos treinar o surf. O skate eu estou legal, Você vê? E haverá stand de surf fitness, simulador de surf e realidade virtual, espaço gamer, espaço UFC, espaço relax e também espaço degustação Monster Energy. Vamos para lá? Bora lá? Bora lá. Você vai vendo aí, né, como nós temos muitas informações, muitos destaques do esporte aqui no RVC Esportes e será assim daqui por diante. Você que acompanha o esporte amador, inclusive, no Vale do Paraíba, em breve estaremos destacando as equipes amadoras também da região. Fique ligado, seu time pode estar presente aqui no RVC Esportes, que toda semana, nesse horário, nesse dia, nesse horário, estará na sua tela para você acompanhar as principais informações, os principais destaques do esporte aqui no Vale. É isso aí, fique ligado sempre com a gente e acompanhe todos os destaques, todos os times que estarão competindo nos próximos meses. Beleza? A gente vai para um rápido intervalo. Já tem Marcelo Martelotti, técnico do Taubaté, conosco aqui no RVC Esportes. Fique ligado! Estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes e comigo aqui Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté. É uma honra tê-lo participando aqui desse nosso primeiro programa, Marcelo. Você que volta para o Esporte Clube Taubaté com a esperança do torcedor para tirar o time da situação que está. Ou seja, sair ali de perto da zona de rebaixamento para chegar à zona de classificação. Seja bem-vindo aqui ao RVC Esportes, Marcelo. Obrigado, Reinaldo. Para mim, é realmente uma honra poder participar com você do primeiro programa. Da mesma maneira que é uma honra poder voltar novamente ao Taubaté, né, e sempre com essa responsabilidade de suprir essa expectativa do torcedor, né? A torcida a qual eu fiz parte durante muito tempo e faço até hoje, porque moro em Taubaté e sempre torço pelo sucesso do clube.
e eu espero que a gente realmente consiga essa reação. É um time qualificado, tem qualidade, é lógico que a gente está assumindo no meio da competição, isso é sempre mais difícil, mas eu confio e acredito muito que a gente vai conquistar ainda uma condição muito melhor de classificação e brigar pelo acesso. É a quarta passagem sua no Taubaté, né? A diferença dessa para as outras, Marcelo? Na verdade, é a quarta nos últimos 5 anos, né? E eu assumi 3 vezes durante a competição e só uma das vezes eu comecei, fiz pré-temporada e comecei a temporada desde o início. Mas, apesar dessas coincidências, né, de assumir no meio da competição, eu vejo que nessa passagem agora, nesse momento, a gente tem uma equipe mais forte, mais qualificada. E foi isso que me fez aceitar o convite, entendendo que a gente tem condições, pelos jogadores que foram contratados e principalmente, apesar de eu não participar diretamente, né, eu não estava no clube, mas vários jogadores que foram contratados são jogadores que trabalharam comigo, que eu conheço. Então, por isso, confio na qualidade desse elenco e acredito muito na possibilidade de uma reação. A defesa é boa, os jogadores são bons. Por que o time está tomando tantos gols assim, Marcelo? A gente optou nesse primeiro momento por ter uma estratégia mais ousada, um time mais ofensivo, e a gente tem mostrado isso nos jogos. Agora, para isso, a gente precisa realmente se adaptar a esse sistema e aproveitar as oportunidades que aparecem, né, e ter um pouco mais de concentração, principalmente, para que a gente não erre defensivamente, não sofra, né? A gente saiu, os 3 jogos que eu fiz, saímos atrás no placar, tivemos que correr e reagir dentro do jogo. Então, são situações que aconteceram em partidas que a gente teve o domínio, mas que a gente não conseguiu transformar essa superioridade no placar, à exceção da vitória contra o Red Bull Brasil, que eu, inclusive, considero o nosso jogo mais difícil, o jogo que o adversário mais exigiu da nossa equipe, que conseguiu equilibrar a partida e em vários momentos a gente teve que marcar melhor o adversário, né, sem a bola. E apesar disso tudo, foi o jogo que nós vencemos, foi o jogo que nós tivemos o melhor aproveitamento e conquistamos a vitória. A gente espera que agora, né, a partir dessa quarta-feira, a gente retome o caminho das vitórias, jogando daqui dentro da nossa casa e com certeza melhorando também esse desempenho nosso defensivo, sofrendo menos gols, mas sem nunca perder essa essência de buscar sempre jogar de uma maneira ofensiva, buscando o gol do adversário e sendo uma equipe bem agressiva. Vamos chamar de estreia, mas se bem que, né, lá em Sorocaba, a primeira fogueira, né, o primeiro rabo de foguete para o técnico do Taubaté, Marcelo Martelotti, que fez a sua estreia em cima da hora. Não dá para dizer praticamente que foi uma estreia. Lá o time perdeu por 1-0, depois venceu o Red Bull aqui em Taubaté, aqui no Vale, por 4-3, perdeu por 3-2 para o São Caetano. Dessas 3 partidas, qual a que você gostou mais? Foi contra o Red Bull? Você já estava falando desse jogo aqui. Foi realmente esse jogo contra o Red Bull que o Taubaté se apresentou melhor? Na verdade, a gente, tirando a análise do resultado, né, no jogo do São Bento, realmente muito pouco tempo de trabalho. A gente fez um treinamento só, né, já passando algumas ideias, mas pouco do que a gente tinha como ideia, como conceito de jogo, foi colocado em prática. A partir do jogo do Red Bull, não, a gente já viu um time mais com a cara que eu gosto, né, buscando ter um protagonismo dentro do jogo, mas eu ainda acho que o nosso rendimento foi melhor contra o São Caetano. A gente teve, mesmo jogando na casa do adversário, a gente teve um controle maior do jogo, no sentido de ter mais posse de bola, com mais finalizações, né, com mais agressividade e intensidade. Agora erramos, né, deixamos com que o adversário saísse na frente, praticamente na única oportunidade que eles tiveram no primeiro tempo, enquanto tivemos bola na trave, chances criadas frente ao goleiro, enfim, muitas oportunidades. No segundo tempo empatamos logo no início,
pressionamos muito, perdemos pelo menos mais 2 chances logo em seguida ao gol de empate e sofremos 2 gols em 2 minutos, né? E aí eles abriram uma vantagem que deu uma tranquilidade para que eles pudessem jogar se defendendo mais, controlando mais o jogo. E mesmo assim a gente chegou a fazer mais um gol e pressionar no final da partida. Mas assim, como rendimento, principalmente numa análise de um jogo mais dentro de uma normalidade, como foi o primeiro tempo, eu acho que o nosso rendimento foi o melhor nesse jogo contra o São Caetano. E o Taubaté, depois dessa rodada, terminou aí na 11ª posição, tem 5 pontos na classificação e precisa de muito mais para poder chegar à classificação para as quartas de final. Próximo adversário, você já disse, quarta-feira agora o Velo Clube, aí no próximo sábado o time sai para pegar o Monte Azul, lá em Monte Azul Paulista, domingo, 11 horas da manhã. Domingo, 11 da manhã, Monte Azul Paulista e Taubaté. E depois, na quarta-feira, o time sai de novo para pegar a Portuguesa Santista lá no Urico Mursa, lá em Santos. Ou seja, são 3 jogos para quantos pontos? Eu costumo muito pensar jogo a jogo, sabe, Reinaldo? Eu não faço muita conta. Eu tenho como uma das minhas ideias dentro do futebol fazer com que a minha equipe jogue o mais próximo possível dentro e fora de casa, né? Eu acho que o que faz com que você mude a sua ideia de jogo sempre é muito da qualidade do adversário, do que o adversário faz dentro da partida, né? Do que ele pode te trazer de preocupação, de dificuldade. Então, assim, eu não considero muito essa situação de jogar fora ou dentro de casa. Eu quero que o time tenha uma postura... Jogo é jogo. É até difícil a gente falar isso, porque a nossa pontuação que a gente conseguiu até o momento foi só jogando aqui no Joaquinzão, né? A gente ainda não conseguiu pontuar fora de casa, mas é o que eu falo para vocês. Estamos muito próximos disso, pelo que a gente tem rendido nos jogos fora. E eu não vejo problema nenhum. Agora, hoje, a cabeça está voltada para esse jogo contra o Velo Clube, né, para que, mais uma vez, agora, jogando o segundo jogo sob meu comando, em casa, a gente consiga vencer e voltar novamente a brigar para estar entre os 8 primeiros. Você falava agora há pouco que o time errou muito a finalização lá em São Caetano, teve muitas oportunidades, bola na trave, a bola não entrou. O que fazer, qual é o trabalho que você vem fazendo para poder aprimorar essa finalização? O problema está na última bola, está na penúltima. Onde está esse problema nesse ataque do Taubaté? Então, a gente tinha pela estatística, né, na nossa chegada, uma questão para ser resolvida, que era a ausência de gols, né? Em 3 jogos a gente tinha feito um gol e tínhamos muita dificuldade, principalmente na questão da confiança, porque a gente sabe que os jogos passam, os atacantes não conseguem fazer o gol, a confiança vai caindo e você tem que trabalhar em cima disso. Porque a parte técnica, finalização, domínio de bola, enfim, e jogadas trabalhadas taticamente para que o ataque renda, a gente faz praticamente todos os dias. Então não é esse o problema que a gente tinha para resolver era um problema de confiança, né? E resolvemos, a gente fez 6 gols em 2 jogos, né? Nesses últimos 2 jogos. Todos os gols com participação dos atacantes, foram os atacantes que fizeram esses gols. Então, assim, a gente hoje no nosso elenco, praticamente todos os atacantes fizeram gols, né? E a gente pode falar a respeito dessas 2 últimas partidas. Então, não é essa a questão, a confiança voltou de um modo geral, todos acreditam na nossa força ofensiva. E então hoje a gente tem uma situação contrária, uma situação para resolver, que é o problema defensivo, né? Que não está relacionado somente aos zagueiros, goleiro, enfim, mas sim a um sistema que envolve toda a equipe. Mas na questão dos gols e na questão ofensiva, acredito que o nosso rendimento será bom daqui para frente. Perfeito. Estamos aqui com o Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté. RVC Esportes vai por um rápido intervalo. Já já a gente volta com o Marcelo e muito mais informações para você. Fique ligado.
Legal, estamos de volta com RVC Esportes, comigo aqui Marcelo Martelotti, técnico do Esporte Clube Taubaté, que está tentando levar o time às quartas de final da competição. Trabalho curto, né? Porque o campeonato é curto. Teremos um jogo na quarta-feira e depois no sábado. No sábado, no intervalo do jogo, já estaremos atingindo a metade da primeira fase, Marcelo. Que negócio maluco, hein? Não é fácil, é um campeonato muito rápido, né? Onde você tem jogos em sequência, não tem nenhum intervalo, se não me engano, só tem uma semana para trabalhar entre a 14ª e 15ª rodada, a penúltima e a última. 3 jogos por semana, praticamente, e você precisa buscar uma vaga entre os 8, né? Classificam a metade dos clubes que iniciam a competição classificam para as quartas de final e esse é o nosso objetivo. Então, lógico, a gente precisa sempre estar ligado nas necessidades, né, e buscando a melhor formação, o melhor rendimento, porque cada ponto é muito importante para a nossa classificação. Contra o Red Bull estava atrás na classificação, o Taubaté venceu. Contra o São Caetano estava atrás do Taubaté, o São Caetano venceu. Passou o Taubaté em pontos, tem 7 contra 5. Agora o Taubaté tem mais 2 adversários que estão abaixo dele na tabela. Aliás, perdão aí, com relação ao Velo Clube. Velo Clube é o 5º colocado, está na frente do Taubaté, é o 5º colocado com 11 pontos, vem nesta quarta-feira no Joaquinzão para pegar o Taubaté, e depois o Taubaté vai pegar no sábado, né? Aí sim, uma equipe que está abaixo, no domingo, às 11 da manhã, uma equipe que está abaixo dele na classificação, que é o Monte Azul. E depois, na outra quarta-feira, a Portuguesa, que também, neste momento, continua abaixo do Taubaté na classificação. Ou seja, tem um que está em cima e mais 2 na parte de baixo. Tem que somar pontos ali com o que está em cima primeiro e depois pensar nos outros, né? A gente não tem encontrado facilidade, né? De nenhuma maneira, a gente sabe disso. Até porque essa diferença, né, entre o 5º, o 8º, o 10º, ela é muito pequena em termos de pontuação. Então ela vai muito de um aproveitamento, muitas vezes de um aproveitamento na última rodada. O Velo Clube agora ganhou a última rodada, se não me engano, do Monte Azul. E aí você soma 3 pontos, você dá um salto bom, né? Fica numa condição muito melhor. Então esse o nosso objetivo agora na quarta-feira, aproveitar mais uma vez a oportunidade de jogar, né, no Joaquinzão e vencendo, colocar a equipe novamente com condição de entrar entre os 8, né? Porque daí a gente vai pensar nos 2 confrontos que nós temos para frente e é muito importante a gente diminuir essa diferença para os nossos adversários. A gente falava aqui no intervalo, né, sobre a situação dos treinadores, sobre a situação dos próprios clubes brasileiros, né, a cultura que os clubes têm em montar times de última hora. E é claro que se não tem recurso, o jeito é esse. Mas é um jeito ruim, que às vezes o torcedor não entende, né? Monta-se um time de última hora, depois tem que ficar correndo atrás de reforços, já com os jogos em andamento, num campeonato que é tiro curto. Eu sempre chamei a atenção. São 15 jogos, mas isso passa rapidinho. Já vamos chegar à metade nesta semana. Ou seja, é difícil você encaixar jogadores, né, num time com o campeonato em andamento, né, já precisando vencer. Não é fácil. Você tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Você, por exemplo, você enfrenta o adversário uma vez só, né? Então, quando você deixa escapar algum resultado que era possível, como, por exemplo, esse último jogo contra o São Caetano, você não vai ter um jogo de volta com o São Caetano, uma nova chance de jogar contra esse adversário, e esse confronto direto acaba pesando, né? Então, por isso que é importante que a gente vença os jogos, porque esses confrontos a gente vai ter só uma oportunidade de enfrentar os adversários. Mas, eu volto a dizer, eu confio muito na qualidade do nosso grupo. Eu acho que quando a gente realmente pegar essa maneira de jogar e readquirir a confiança necessária, nós vamos ter uma sequência de bons resultados e essa sequência vai levar a gente à nossa classificação. Como eu disse, não é fácil, os times são muito nivelados, a maioria dos times tem os mesmos problemas, né? Essa questão de montar um time meio que em cima da hora
e mesmo no decorrer do campeonato ainda buscar reforços, né? Tentar fortalecer mais o seu time e trazendo alguns jogadores. Então, todo mundo passa por essa situação e a gente tem que tirar agora uma diferença, um atraso, né? A gente iniciou abaixo do que a gente esperava, mas eu vejo totais condições da gente recuperar essa pontuação, partindo sempre da qualidade dos nossos jogadores. Perfeito, mesmo porque daqui a pouco começa uma fase de confrontos diretos, buscando a outra fase. Taubaté tem algum jogador em vista para trazer, para reforçar, ou já não se pensa mais nisso? A gente tem, se não me engano, o regulamento desse ano, você pode escrever 26 jogadores, né? De uma lista A, que são os jogadores contratados. Eu acho que a gente ainda tem mais 4 ou 5 vagas ainda nessa relação dos 26, ou seja, a gente tem, da lista A nossa, eu acho que 21 ou 22 jogadores já inscritos. Então, tendo essa possibilidade, analisando as condições e, enfim, as nossas necessidades, pode ser que a gente contrate sim, que a gente tenha novos jogadores, alguns reforços que cheguem para nos ajudar a ser ainda mais forte, porque, além de tudo, confiamos na nossa classificação. Então, para nós, o campeonato não deve acabar agora nessa primeira fase. Então, é importante que a gente tenha um time forte, não só, né, para buscar essa classificação, mas pensando também mais na frente nos jogos decisivos. Quais as posições mais carentes que você tem no time? A gente tem, na verdade, a gente tem jogadores estreando praticamente, né? O Matheus, por exemplo, lateral esquerdo, estreou no jogo contra o Red Bull, ou seja, fez os 2 primeiros jogos dele, jogou muito bem. Era uma posição que a gente tinha carência até a estreia dele. O Mário Henrique, que vinha jogando, pediu para ser liberado, foi, se não me engano, para o Confiança. Então, hoje é uma posição que a gente só tem o Matheus, que vem jogando, a gente só tem um jogador da posição específico ali. Então, é uma situação que a gente ainda tem essa carência. Enfim, a gente precisa ir vendo, através de rendimento dos jogadores, as nossas necessidades, né? Mas não dá para trazer qualquer jogador, é bom a gente avaliar bem. Tem que ser para resolver, né? Essas contratações, principalmente por termos ainda poucas vagas, né, para inscrever. Mas, basicamente, é isso. As laterais eram uma necessidade nossa, os 2 meninos, tanto o Matheus quanto o Bochecha, têm jogado bem esses 2 últimos jogos. Então, deram uma certa tranquilidade, mas a gente ainda pensa em reforçar mais o nosso elenco. Perfeito. Seu contrato vai até quando, Marcelo? O meu contrato, eu costumo dizer que o Taubaté, ele é feito quase que de boca. Assim, no bigode, no fio do bigode. No fio do bigode. Meu contrato vai até o último jogo do Taubaté no campeonato, que eu espero que seja a decisão da Série A2. É o que a gente espera também. A gente espera estar lá em meados de abril na decisão do campeonato. Esse é o nosso objetivo. Aí, sendo assim, meu contrato iria até meados de abril. Beleza. Marcelo, boa sorte, que o Taubaté se recupere nesse próximo confronto contra o Velo, volte a subir na classificação. O Taubaté vencendo, de 5 vai para 8 pontos, ainda não chega na zona de classificação, mas fica ali pertinho. É o que você disse, né? Uma vitória muda tudo. Como uma derrota também muda, né? Sim. O Taubaté tem 2 pontos acima da zona de rebaixamento, mas nem se pensa nisso, né? O pensamento é lá em cima. Tem 4 pontos abaixo da zona de classificação. Buscar esses 4 pontos de diferença aí para chegar com o time nas quartas de final e vamos embora. Vamos para a decisão. Esse é o pensamento. A gente sabe, porque, enfim, já é a minha 4ª passagem nesses últimos 5 anos, sempre disputando a Série A2. A gente sabe que depois que classificam os 8, começa uma competição completamente diferente. Né? A gente já viu o 8º colocado eliminando o primeiro. O campeonato é outro, O campeonato é outro, na hora que entra na fase do mata-mata. Então, nesse momento, a gente tem que estar 100% concentrado e com a responsabilidade de buscar essa classificação. Depois começa uma nova competição e eu tenho comigo que a gente tem um time experiente e qualificado justamente para ser muito forte nesse momento de decisão. Perfeito. Marcelão, aquele Obrigado, abraço. Reinaldo. Obrigado por Prazer. ter vindo. Sucesso, sorte ao Taubaté, que o Taubaté
reencontre o caminho da vitória e possa dar alegria aos seus torcedores. Beleza? Depois do técnico Marcelo Martelotti aqui no nosso RVC Esportes, a gente vai chegando ao final. Sexta-feira estaremos de volta, Gi. Isso mesmo, estaremos de volta com muito mais informação para você e também o que virá no final de semana. Fique ligado. Campeonato Paulista Série 2, os resultados do meio de semana, também a projeção para os jogos do final de semana. Vamos ver se a situação do Taubaté muda depois desta quarta-feira no Campeonato Paulista da Série 2. E, claro, estaremos destacando outros esportes para você aqui do Vale do Paraíba e do Litoral. Grande abraço, foi um prazer ter você conosco. Sexta-feira, 12h45, a gente estará de volta aqui com RVC Esportes. Até! Tchau, fica com Deus.